relembrar a nossa juventude um pouquinho, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis 5. Segunda Reis, capítulo 5. Amém? Todos acharam? 2 Reis 5, a partir do versículo 20. Diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão não desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo viram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servindo tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-as das suas mãos, e os depositou na sua casa. E despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou e sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã pegará a ti e a sua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Somente até aí, coloca sua Bíblia no assento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos graças a Ti, Senhor, por mais esse momento, por mais esse dia, Senhor, nos concede estar aqui, Senhor, compartilhando um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, que eu possa, Senhor, esvaziar de mim mesmo, para que Teu Espírito possa tomar conta e falar aquilo, Senhor, não que venha de homem, Senhor, mas daquilo que o Teu povo precisa ouvir, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, dê graça, Senhor, para que tudo que for dito aqui, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de transformar, Pai, para que chegue no coração, no Espírito de cada um que está aqui, Pai, da maneira como aprover a Ti, Senhor. Te agradeço e Te louvo, Senhor, por mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar? É uma passagem bem conhecida, né? Fala que Naamã veio até Eliseu, porque ele era um homem leproso, e ele ficou sabendo que havia ali em Israel um homem que curava, que era usado de Deus, um homem de Deus, e ele veio até Eliseu para ser curado. Depois de ser curado, ele ofereceu a Eliseu, né, alguns presentes, mas Eliseu não quis, falou que não tinha necessidade daquilo, e o despediu, ele foi embora. Vendo isso, Geazi, que era o homem de Eliseu, alguém que estava sendo treinado para ser um profeta, né, cresceu os olhos e pegou e falou: poxa, mas a gente não vai ganhar nada, né? E assim que ele se afastou um pouquinho, Geazi foi correndo ali para poder receber algo, levar vantagem em alguma coisa. Alguém aqui já quis levar vantagem em alguma coisa? Levanta mais alto, Edson. Né? Todos nós alguma vez, né, já quis levar vantagem em algumas coisas, né? Mas aqui tinha uma grande diferença na vida de Eliseu. Ele tinha um chamado de Deus para a sua vida, ele estava sendo treinado para ser um profeta, né? Para ser um homem de Deus, assim como foi Eliseu.
Nem quantos aqui têm sido treinados, têm chamado para servir a Deus, para ser um homem ou uma mulher de Deus? Amém? Todos nós temos esse chamado, né? Deus tem nos chamado para fazer grandes coisas, como o Valdir falou aqui, que essa vizinhança possa nos ouvir, que nós possamos fazer a diferença. Eu creio que Deus deu um prédio desse maravilhoso, né? Para que a gente possa lotar, encher, para começar a dar dor de cabeça, que tem que arrumar o mezanino para caber mais gente, amém? Mas para isso é necessário que eu cumpra com o chamado que Deus tem sobre a minha vida, né? E hoje a gente está vivendo num mundo, está vivendo num tempo onde tudo está diferente, que parece que todos nós estamos perdendo os nossos valores. Aquilo que era certo, né, parece que não existe mais, não tem mais, e as coisas erradas que estão sendo padrão hoje. Quem é um pouquinho mais antigo, mais velho aqui, né, olha a juventude de hoje em dia, né, e fica, tem avós aí, alguns devem ter alguns avós que ficam assombrados com o que acontece hoje. Né, a falta de obediência, o padrão que o mundo tem colocado nos jovens hoje, e nós precisamos mudar essa situação. Então diz isso, né, parece que o mundo está perdendo valor, onde estão sendo trocados, de maneira que o certo se tornou errado, e o errado se tornou padrão. Né? Infelizmente, muitos jovens, né, muitas vezes têm vergonha, assim como Geazi deu algumas mancadas, muitos jovens têm vergonha de assumir essa santidade, de mostrar realmente para os seus amigos, para as pessoas, que é um cristão verdadeiro. Né? E quando está no meio da galerinha ali, quando está no meio do pessoal, né, tem vergonha de negar tudo, de falar, não vou fazer. Quantas vezes a gente está ali no meio, o pessoal está contando uma piada, está fazendo algo de errado, e você está compactuando ali, né, com vergonha, com medo de alguém falar, o crentão. Né? Quantos já passaram por situação assim? Eu já contei muitas vezes lá na igreja, né, que quando eu me converti, quando eu ia para a igreja, eu mandava a Anice sair, saía eu e a Anice. Aí no meio do caminho, quando eu olhava no portão, meus colegas estavam tudo no portão, aí eu falava para a Anice, Anice, vai levando minha Bíblia que eu esqueci o negócio lá dentro. Para a Anice poder se afastar e eu passar sem Bíblia, sem nada, para ninguém ver que eu estava indo para a igreja. Para os meus colegas, e aí, está indo aonde? Não, vou chegar ali, já eu volto aí e tal. Né, para ninguém ver que eu estava indo para a igreja. Mas ninguém aqui tem vergonha de falar que é crente não, né? Não? Glória a Deus pela vida de vocês. Né? Continue assim. Né? Mas é isso, nós precisamos mostrar, nós precisamos fazer com que as pessoas nos vejam dessa outra maneira. Mas você mostra que você é cristão em todo o tempo, ou algumas vezes você ainda fica meio encabulado de falar ou não, de fazer alguma coisa na frente dos amigos. Né? Essa é a grande questão, né? Porque na maneira como cada um de nós tinha um chamado para servir a Deus, né? Todos nós estamos na igreja, né? Uma euforia danada, dançando aqui na frente, pulando, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas quando a gente passa da porta para fora, as pessoas veem que nós adoramos Deus dessa maneira, agimos da mesma maneira. E o tema dessa ministração é um jovem radical contra o pecado. Né? Nós temos que ser radicais quando a gente está aí fora. Nós temos que mostrar quem nós somos. Quem aqui, antes de se converter, já radicalizou? Era bem radical naquilo que fazia? Não, você não conta. Ninguém era radical, ninguém. É frio. Quem aqui já foi radical naquilo que gostava de fazer? Eu vou falar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Minha mãe, algumas pessoas já contaram isso lá, né? Eu, infelizmente, na minha juventude, eu era muito viciado em funk. Não, graças a Deus tirou isso. Mas, né, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu era viciado em funk. A única coisa que fez eu enfrentar meu pai foi o funk. Eu tinha um medo do meu pai que eu me borrava, mas por causa do funk eu enfrentei meu pai. Eu tinha um medo danado, eu tinha um vício que eu não ficava um domingo sem ir para o baile funk. Sabe, a gente radicalizava, a gente ficava na semana toda tramando como a gente ia. E a gente ia para o funk, era para brigar. Sabe, tanta coisa boa, mas a gente ficava marcando onde ia encontrar uns caras para poder brigar, dar paulada, dar garrafada. O barato era chegar em casa mancando, a coisa besta.
Totalmente radical. Na segunda-feira ficava aquela rodinha de um monte de besta, contando, né? Mas não é, gente, contando quem bateu, quem apanhou. Os caras mostrando a cicatriz aí, mano, o cara me pegou e tal. Como se fosse bom. Gente, a gente achando que não estava muito bom, quando eu vinha do baile, né? A gente queria ser radical, ser melhor do que todos os outros jovens. Aí todo mundo vinha dentro do ônibus, aonde eu vinha? Surfando em cima do ônibus, andava em cima do ônibus. Minha mãe contou isso alguma vez, algumas pessoas ouviram, o Valdir já ouviu isso 500 vezes. Para você, porque você queria se amostrar mais do que todo mundo. Meu pai jogou uma praga em mim, sem saber. Porque eu estava passando em cima do ônibus, surfando em cima do ônibus, e o ônibus passou na frente da casa onde eu morava. E estava minha mãe e meu pai no portão. Aí eu peguei e me abaixei para eles não verem, né? Deitei em cima do ônibus, passou, beleza. Fui. Quando eu cheguei em casa de madrugada, meu pai estava lá deitado e falou: você não sabe o que eu vi hoje. Eu falei: fala, pai. Passou um monte de vândalo aqui, ó. Tudo em cima do ônibus. Eu torci para cair e morrer tudinho. Eu falei: caramba, pai, não fala isso não. De repente tem um filho de um amigo, tá? Não, tem que morrer. Sabe, o filho dele estava ali. Mas pra gente era legal, né? Era legal ser radical. No outro dia todo mundo comentando aquilo que você fez, aquilo que você, né, falou, que você foi o que mais ousou, você foi o que mais fez. Aí Deus pega e fala assim, ó: eu vou pegar esse rapazinho aí porque ele é tão radical, que quando eu levar ele para a igreja, mas ele vai agir de uma tal maneira que todo mundo vai vir para a igreja, né? Eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ministrar. Vai lá falar com aquela pessoa de Deus. Eu fico encabulado. Aí acaba. A gente acaba ficando com vergonha, não fazendo. Quer dizer, para o mundo, para o diabo, a gente radicaliza, a gente faz aquilo para as pessoas poderem nos perceber. Mas será que para Deus nós estamos agindo da mesma maneira? Né? E assim que nós temos que ser, nós temos que mostrar quem nós somos, nós temos que mostrar o Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos é maravilhoso e é Ele que transforma tudo aquilo que está de errado em nossas vidas. Se hoje eu não caí daquele ônibus, se hoje eu não caí do trem ao qual eu surfava, se hoje eu não tomei tiro no baile funk, é porque Deus tinha um propósito na minha vida, o que eu estou fazendo com aquilo hoje. E isso é para cada um de nós, meus amados. Cada um que está aqui hoje, Deus tem um propósito tremendo na vida de vocês. Então não deixe o engano cair, não, gente. Quando Deus quiser usar vocês para falar da palavra deles aí, seja ousado, como o Valdir falou, abra sua boca que o Espírito Santo vai te usar de uma forma tremenda em nome de Jesus, amém? Aleluias. E a gente vai ouvir um pouco da história de Geazi, né? Porque ele é um jovem que deveria ter um futuro brilhante, né? Mais do que teve, mas por conta de alguns pecados, de alguns erros que ele cometeu, né? Ele acabou não cumprindo com o propósito que Deus tem na vida dele. E a gente vai aprender para que nós não caiamos na mesma falha, no mesmo erro. Geazi foi um jovem que viveu com o profeta Eliseu, né, para ser seu discípulo, mas não se tornou um profeta como seu mestre, porque não tomou algumas posturas radicais de servo. Né, e o triste exemplo dele tem que servir para que nós, né, se alguém ainda brinca com o pecado, né, para que nós possamos parar, e nós vamos aprender com esses, né, exemplos, né, de qual forma nós temos que ser radicais, aonde nós temos que ser radicais, né, com algumas passagens aqui. Primeiro eu tenho que ser radical naquilo que eu falo. Em 2 Reis, não precisa abrir não, no capítulo 4, né, do 11 ao 14, né, Eliseu fala para Geazi, né, porque ele sempre ia a uma cidade, né, em Simém, e lá tinha uma mulher muito rica e seu marido, e ela resolveu fazer uma casinha, fazer um quartinho, para que quando ele fosse para lá, tivesse um cantinho para ele ficar tranquilo lá, né, e ele vendo aquilo, ele falou: tem que fazer alguma coisa para essa mulher. E ele pegou e falou para Geazi: o que eu posso, o que a gente pode fazer? Vai lá e chama essa mulher e pergunta o que eu posso fazer por ela. E essa mulher falou: não, vivo no meio do meu povo. Falou que ela não estava precisando de nada, porque ela tinha dinheiro, ela tinha o que ela queria, né? E ele perguntou mais uma vez: será o que nós podemos fazer? E Geazi virou para ele e falou: olha, ela não tem filho, né? O marido dela já é um velho. E ele olhou e falou: chama ela.
E quando ele chamou, ele pegou e falou para a mulher que, né, na data certa ela teria o seu filho. Mas quando eu falo que nós temos que prestar atenção naquilo que nós falamos, é porque ele não perguntou para Geazi quais os problemas que a mulher, qual o problema que ele tinha. Ele perguntou para Geazi o que ele poderia fazer por eles. Né? Na hora, ele acabou enfatizando somente os problemas que eles tinham. E muitas vezes essas falhas que nós temos quando nós falamos. Quando nós abrimos a nossa boca, quando Deus nos envia a algum lugar para falar das pessoas, para falar para as pessoas, para falar de Deus, de qual forma nós temos agido? Né? A palavra tem muito poder, aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca. Né? Eu vim conversando, a gente vem no carro conversando, eu e Valdir, né? E até, bom, né, que a gente não... Os jovens aqui pensam que a gente, né, como a gente não comenta, pensa que a gente não vê. Mas a gente fica o dia todo no WhatsApp, só vendo, né, os grupinhos aí dos irmãos aí, né, tudo que sai. Né, e o Valdir citando uma questão assim, a gente não sabe, cada uma pessoa tem um tipo de personalidade. Então aquilo que a gente fala para um não pode falar para outro. Muitas vezes, alguns jovens, algumas pessoas que chegam na igreja, nós mesmos afastamos com aquilo que nós falamos. Da forma como nós tratamos, da forma como nós recebemos. Sabe, então nós temos que estar atentos àquilo que nós falamos, da forma como nós abrimos a nossa boca. Nós somos, né, canais de influência. Aquilo que a gente fala vai ter muito valor. Aí se pergunta, o que tem saído da sua boca para as pessoas? O que as pessoas têm ouvido de você? Será que é algo de bênção, algo que vai fazer com que atraiam elas à casa de Deus? Né? Porque a função do profeta é falar as bênçãos que Deus pode fazer na sua vida. Os problemas que eu tenho eu já sei, eu quero saber qual a solução. E é esse o nosso papel. Então a primeira coisa que nós temos que saber é isso, aquilo que eu falo. E a palavra fala que ele andava com Eliseu há um bom tempo. Só que pelo que nós podemos ver, muitas coisas ele não aprendeu com Eliseu. Quem anda aqui com o homem de Deus há algum tempo? Amém? Sempre nós temos o nosso líder, nós temos o nosso supervisor, temos o nosso pastor, temos o nosso irmão. E nós andamos, nós aprendemos muito. Mas será que nós temos agido da maneira como nós temos aprendido? Será que nós temos deixado Deus nos usar da maneira correta, como Ele quer nos usar, meus amados? O que nós temos falado, o que nós temos feito, o que tem saído de nossa boca, o que tem causado nas pessoas? Sabe, então, um profeta tem que levar palavras de bênção para as pessoas. Tem que anunciar as boas novas de Jesus. Fale para o seu irmão que está do seu lado. Use a sua boca. Mas fale mais alto para ele ouvir. Use a sua boca para abençoar vidas. Deus quer te usar dessa maneira. Amém? Quem vai se permitir ser usado por Deus? Então, a partir de hoje, no momento que você abrir sua boca, vai sair palavra de bênção, palavra de poder, de autoridade, que vai modificar a vida daqueles que estiverem ouvindo a sua voz, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, meu irmão. Radical no que acredita, né? O que você acredita? No mesmo livro de Reis 4, no 25, depois que Eliseu, né? Que a profecia de Eliseu se tornou realidade, aquela mulher teve um filho, mas logo depois, aquele filho teve saiu com seu pai para a roça lá, e começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. O pai pediu que o seu moço levasse, o seu empregado levasse de volta para sua mãe, e chegou lá, durante um tempo ele ficou com a sua mãe, e logo depois ele veio a falecer. E sua mãe pediu, falou para o pai dele, arruma um moço aí, uma jumenta, que é para eu chamar o homem de Deus para saber o que está acontecendo. E ao momento que ela pegou essa jumenta, pegou o empregado, e foram lá procurar o homem de Deus. Chegando lá, ela perguntou para ele: eu pedi para você algum filho? Não, então por que aconteceu isso? Mas antes disso, Eliseu, já vendo de longe essa mulher vindo, ele pegou, falou para Geazi já o encontro dessa mulher: vem lá a sunamita, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem na casa dela, com ela, com o marido e com o filho. E vai lá a Geazi, E aí, está tudo tranquilo, tudo bem por lá? E a mulher falou: está tudo bem.
e continuou e foi falar com. Só que não estava tudo bem na vida dela. Ela tinha acabado de morrer o filho dela. Por que ela falou para ele que estava tudo bem? Na verdade, fala que ele não tinha, ela não via ele ainda como homem de Deus. Ela não acreditava muito, não colocou crédito na vida de Geazi. Mas isso é porque não refletia nele a mesma unção de Eliseu. E muitas vezes a gente se pergunta, por que as coisas não acontecem na minha vida assim como não acontecem na vida do líder? Por que fulano ora e as coisas acontecem na minha vida não? Mas será que você tem buscado daquela maneira? Será que você realmente acredita que a autoridade está sobre a sua vida? Uma coisa é eu estender a mão, uma coisa é eu vir aqui à frente, quando alguém está profetizando sobre a sua vida, você fala, glória a Deus, eu recebo. Né? Outra coisa é você crer nisso dentro do seu coração. Gente, ele andava junto com Eliseu, ele via os milagres, ele via aquilo que Eliseu fazia. E a mesma unção que estava sobre a vida de Eliseu deveria estar sobre a vida de Geazi. E as pessoas viam isso na vida de Eliseu. Por que a mulher não conseguiu ver na vida dele? Né? E quantas vezes a gente não vê aqui, né, pessoas, é algo assim, claro, eu não sei se aqui acontece, mas lá acontece. Os pastores fazem alguma administração, nós fazemos alguma administração e colocam os líderes, né, para as pessoas virem orar. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas algumas pessoas vêm direcionado. Tem fila que está grande, aí o outro líder está ali esperando, não tem ninguém, pode vir aqui para orar, e as pessoas querem orar só com um ou com dois. Tem gente que nós já ouvimos, o Valdir sabe, já ouvimos lá, que só recebe oração da pastora e do pastor. Sabe, mas será que muitas pessoas, gente, é porque, né, são meio... Mas algumas pessoas não conseguem ver, em alguns, a mesma unção que está sobre a vida dos pastores, sobre a vida dos supervisores. Aí nós temos que saber aonde nós estamos errando. Eu tenho que buscar de alguma maneira. Né? E chegando lá, quando ela declarou, quando ela falou, né, que seu filho havia falecido, Eliseu deu o bordão dele na mão de Geazi e falou que ele fosse até lá e colocasse o bordão em cima do menino, né, que o menino ia voltar à vida, ia ressuscitar. Ele foi lá, fez tudo aquilo que Eliseu mandou, mas daqui a pouco volta, deu nada certo, o moleque está lá, continua morto. E aí? Só que Eliseu não falou para ele que chegar lá, que ele estava treinado para ser um profeta, não era uma fada. É porque fada que pega a varinha, dá né? E acontece. Falou, vai lá e coloca, aguarda. Mas ele voltou correndo com a ansiedade dele. Sabe, quantos de nós não é dessa maneira? A gente quer alguma coisa, sabe? Você está orando por alguma pessoa e você quer que o milagre aconteça naquele momento. Você está convidando um amigo seu da escola, um amigo da faculdade a vir à igreja, você está orando pela vida dele, mas você quer que aquilo aconteça naquele momento. Só que o momento não é nosso, o momento é de Deus. E se Deus falou, vá, coloque a sua mão, impõe a sua mão, ora, vá lá com fé e ora, meu amado, e vai para casa em paz, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Mas nós temos que ter fé no nosso coração. Meus amados, ele usa aqui Geazi como um jovem, para que nós possamos saber. Não há idade para ser usado por Deus, meu amado. Deus usa aquele quem Ele quer. Então não ache por você ser menor, por você, sabe, ser um jovem, que você não pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se Deus te colocou aqui dentro deste lugar, é porque Deus quer te usar de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Amém? Mas nós temos que receber. Então ele, né, primeiro aquela mulher não viu crédito nele, né, e ele, aquela ansiedade dele não permitiu que aquilo acontecesse. Tanto foi que depois Eliseu foi lá e se deitou sobre o menino e mandou que chamasse o menino, retornou à vida, né? E fala que essa poderia ser uma grande oportunidade, né? Pela primeira vez assim, ele poder ver um milagre acontecendo através da vida dele, como ele via acontecendo sobre a vida de Eliseu, mas ele a oportunidade por conta de não ter uma fé verdadeira. Todos aqui acreditam que o poder de Deus está sobre a sua vida. Amém. Se eu pedir para um aqui, né, eu posso escolher, ir lá agora na igreja, entrar lá para pegar o negócio lá embaixo, quem vai?
De Ângeles, Bruno, irmão, né? Não entendeu? Se eu pedisse para te desse a chave lá da igreja agora, falasse assim, ó, entra lá na igreja para pegar algo para mim lá embaixo na salinha. Você ia? Agora você entendeu. Mas como o poder de Deus está sobre a nossa vida, eu citei isso porque eu sei que muita gente tem medo de entrar na igreja. Gente, eu já passei lá e as pessoas estão na porta da igreja, dia de curso, alguma coisa vai fazer, né? E eu passando, eu falo, ó, tem a chave aqui, deixa eu abrir, você espera aqui dentro. Não. Eu fico aqui fora. Eu fico aqui fora, pode deixar que eu espero. Mas está frio, a pessoa não, dá para esperar, dá para aguentar. Gente, com medo de demônio, pelo amor de Deus, sabe, como é que eu vou crer, né, na autoridade, como é que eu vou ter crédito, se eu mesmo não acredito, se aparecer, né, eu vou impor minhas mãos, ele vai ter que correr. Se eu não acredito na minha vida, como é que eu vou impor a mão sobre o enfermo, sobre o morto, falar que ele vai ressuscitar? Como é que eu vou acreditar nisso? Então nós temos que começar a dar crédito àquilo que Deus tem que colocar sobre as nossas vidas, meu amado. Sabe? Deus falou que a autoridade está sobre a sua vida, é porque está sobre a sua vida. E quando você impor suas mãos, meu amado, o enfermo vai ser curado. Quando você colocar suas mãos, as pessoas vão ser libertas. E quando você impor a sua mão, quando você impor a sua voz, o diabo tem que correr, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe, nós temos que acreditar. Se nós não começarmos a acreditar nisso, é por isso que o diabo, ele sabe que ele não pode tocar no ungido de Deus. Ele fala, eu não posso tocar. Mas enquanto ele tiver medo, eu ponho ele pelo menos para correr. E é isso que muitas vezes ele vai fazendo. Pessoa, né, chega na casa de fulano. Oh, meu irmão, vamos lá em casa correndo, porque está acontecendo um negócio lá grave. Meu filho, meu marido, já está se batendo lá, está assim, está assado. Vamos lá, que eu sei que você é um cristão. Vamos lá para você orar. Oh, meu irmão, espera aí que eu vou ver se o pastor está por aqui, né? Não está, peraí que eu vou ligar para o Valdir. E nisso o diabo está quebrando a casa toda. E a gente com medo de enfrentar. Então, meu amado, a unção, o poder de Deus está sobre a sua vida. Então as pessoas precisam ver crédito, precisam colocar crédito em cada um de nós. Nós temos que ser radicais naquilo que nós acreditamos, amém? Que nós cremos. Terceiro, radical, esse aqui é maravilhoso. Radical com a verdade. Radical com a verdade. Quem é radical? Quem é verdadeiro? Sim, mas radicalmente verdadeiro aqui. Levanta a mão assim, gente. Sabe, fala radicalmente verdadeiro, a pessoa fica assim, ó. Em 2 Reis 5, no 20 ao 22, né? Fala que depois que Naamã foi curado, né, Geazi ficou lá de fora, só dando uma olhada, só esperando, só espreitando. Aí na hora que ele dobrou a esquina, não dava mais para a câmera que tinha na casa, na frente da casa de Eliseu pegar. Na hora que ele dobrou a esquina, aí ele foi lá, né? Pegou o patinete dele e foi lá. Chegou lá e falou, então, né, que meu mestre se arrependeu lá. Ele falou que não queria nada, mas, né, apareceu uma outra ocasião lá. E ele falou que estava precisando aí né, esse ciclo de prata aí, umas vestes, algumas coisas, né, e Naamã, como tinha levado para ele, falou, não, tudo bem, colocou lá, pediu para os homens levarem para ele, né, e ele mentiu para poder levar vantagem, mentiu para poder ter alguma coisa, né, e muitas vezes, não uma mentira escandalosa dessa maneira, mas quantas vezes a gente acaba não mentindo, acaba não omitindo algumas coisas, né, por conta de muitas vezes nem levar vantagem, mas de não levar algum prejuízo. Né? Quantas vezes a gente não ocultamos uma verdade, por conta de não levar uma bronca, de não fazer, sabe, não só na igreja, gente, mas em casa, de nossas mães, sabe, dos pais. Gente, e o pior de tudo, aí tem mais na frente aqui, a gente vai ver, porque, né, você lembra quando a gente leu a história que fala que Naamã falou para ele, Eliseu falou para ele, mas o meu coração não estava com você? Você acha que eu não sei o que você estava fazendo?
E quando a gente né, vocês já são, né, quando a gente é menorzinho, mas a gente é tão besta, tão bobo, que a gente acha que ninguém sabe a besteira que a gente faz. Né, eu lembro, meu Deus do céu, eu fazia tanta coisa errada, eu mentia tanto, né, e minha mãe, eu falava, achava que minha mãe nunca sabia. E tudo era descoberto. Eu sempre fui, quando era moleque, era apaixonado por leite condensado. Sério, apaixonado por leite condensado. Né? Acho que meu primeiro salário, eu comprei uma lata de leite condensado, eu tomei sozinho. Sério, quando eu virei, eu tomei sozinho. Porque, gente, hoje em dia você vive no paraíso. Na época que a gente vivia, era moleque, uma lata de leite condensado para a gente era uma fortuna. A mãe comprava quando ia fazer um pudim. Pode perguntar para a mãe de vocês, era... Então minha mãe comprava, quando comprava uma lata, deixava lá guardada, quem tocasse naquela lata morria. Mas o diabo é tão astuto que ele me colocava os negócios na cabeça. Gente, uma vez, eu peguei e tinha uma lata de leite condensado. Eu fiquei a semana toda querendo, armando um jeito de tomar aquele leite condensado sem minha mãe saber. Aí o que eu fiz? Acreditem, eu peguei uma agulha. Né, quem conhece minha mãe aqui, sabe que ela fala tudo. Peguei e bati devagarzinho assim na pontinha. Eu fiz um furo. Gente, eu não ficava vermelho porque a cozinha não permite. Mas eu pegava, botava a boca e falava... Sério, mas todo dia eu ia tomava um pouco. Eu tomei a lata de leite condensado inteira. Desse jeito, me matando, acabando falando... Tomei. Quando chegou um certo final de semana, porque nessa época meu pai já trabalhava aqui em São Paulo, e meu pai chegou em casa, tá meu pai e minha mãe deitados lá, né, de manhã, e meu pai falou, Lisete, faz um pudim. Ela, tem uma lata de leite condensado. Peraí, detalhe. Eu olhei a lata assim e vi que o furinho aparecia um pouquinho. Então eu peguei um pedacinho de papel alumínio, né, coloquei, amassei bastante, olhava, não parecia. Né, e a mãe já um pouquinho velha, vai olhar, não vai enxergar, né? Aí eu peguei, beleza, coloquei lá de volta. A minha mãe foi lá pegar lá e disse, Adilson, eu vou lá no supermercado, a lata veio vazia. Mas como é que você pegou essa lata no supermercado e veio vazia? Eu não lembro, mas veio vazia. Meu pai, olha, não está furado, eu estou vendo. Só que meu pai, ele é ferramenteiro. Não sei quem conhece, mas meu pai mexe com milímetro, décimo de milímetros. Sabe, ele tem que... É coisa assim bem precisa. Aí meu pai, traz a lata aqui. Aí meu pai pegou a lata e começou. Pegou o papel alumínio. Olhou e falou, Mas era assim lá em casa, né, gente? Eu sempre fui o mais perturbadinho. Quando achou, Robson, né? E o manezão já vai, não foi eu, não furei nada, não bebi nada, não... Né? Agora imagine, meu pai não me batia não, mas minha mãe, ela tinha uma cinta branca lá que tinha a minha marca. Tá, mas é aquela grande questão, gente. Eu achava que ninguém nunca ia descobrir os erros que eu fazia. E eu vou falar para vocês estão rindo aí, mas todas as besteiras que vocês fizeram, a mãe de vocês sabe. Tá, deu medo? Tá só esperando a hora certa para pegar vocês. Sabe, não dá para esconder, meu amado. Fala na palavra, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então não adianta. Ele andava com Eliseu, ele via todos os milagres, ele via como Deus falava com Eliseu. Só que na hora ele cegou e foi fazer algo achando que Eliseu não ia ficar sabendo. E quantos de nós agimos dessa maneira porque nós andamos, sabe, com pessoas que a gente vê que Deus usa, que Deus mostra. Tantas coisas que já foi revelado que nós vimos. E a gente continua fazendo muitas coisas encobertas, achando que ninguém vai descobrir. Achando que ninguém vai saber. Sabe, e esquece que nós estamos sendo treinados, sabe, discipulados, formados para ser um homem ou uma mulher de Deus. E a verdade tem que agir sobre as nossas vidas, independente daquilo que doa. Mas nós temos que agir com a verdade. Então, em nome de Jesus, jovens, sabe, doa a quem doer. Nós sabemos que muitas vezes nós erramos, mas, sabe, quando você fala a verdade... Não vou falar que você, não, de repente, não vai tomar uma bronca, não vai tomar uma surra, que eu não conheço o pai de vocês. Né? Mas vai ser a única vez que depois você não vai errar mais dessa maneira, sabe? Mas deixe a verdade entrar na sua vida.
Em nome de Jesus, sabe, fala isso, né? Você, vou perguntar mais uma vez, você é radicalmente contra a mentira? Quem aqui faz o máximo assim para não mentir? Pode levantar a mão, quem faz o máximo para não mentir? E quem consegue? Amém, gente, mas é algo que nós não podemos parar de tentar. Sabe, aquela questão, não podemos deixar ser vencido pelo diabo. Continue perseverando, porque a mentira vai sair da sua vida em nome de Jesus, porque ela não é sua. Sabe, é coisa que o diabo tenta colocar sobre as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, seja liberto disso hoje, em nome de Jesus. Radical com valores. 2 Reis 5, do 23 a 24. Né, fala que o erro de Geazi não foi somente mentir na hora que ele pegou, tomou posse de tudo aquilo, né? Ele, pior do que isso, antes de chegar na casa de Eliseu, ele pediu para que os moços parassem, né? Uma esquina antes, porque era a casa dele. Falou, não, né? A mercadoria estava lá. O caminhão chegou da Marabras lá, né? Com as coisinhas para Eliseu. Aí estava escrito lá, endereço, né? Tal, casa do Eliseu. Aí chegou, né, Geazi falou, não, mas o Eliseu não está em casa, ele pediu para descarregar a mercadoria aqui mesmo, deixa aqui em casa. Né? Além de roubar, ele levou tudo para a casa dele, para usufruir, né, para dentro da sua casa. Então fala que ele não tinha valores. O erro do Geazi em mentir não ficou somente em palavras, ele teve atitudes desonestas, ele se apoderou de coisas que não lhe eram direitos, né? E muitas vezes é isso que acontece. Fala que a desgraça de Geazi começou ali, quando ele começou a pegar naquilo que não era dele. Ele começou a tocar naquilo que não era, né? Não era Deus que tinha dado para ele. E quantas vezes nós não agimos dessa maneira? A gente acaba nos iludindo com aquilo que o diabo coloca nas nossas vidas, achando que aquilo ali não vai fazer mal nenhum, né? E a gente vai se deixando levar por aquilo. E quando a gente vê, está afundada até eu nunca vi, né? Eu vou dar um exemplo aqui, claro, um exemplo que é bem, né? Quando você vê uma pessoa iniciando, começando a usar droga. Na maconha não vicia ninguém não, cara, isso aqui é, quando eu quiser eu paro. Mas quando ele para de usar maconha, ele faz o quê? É porque ele foi para cocaína. Não, mas isso aqui já eu paro. Quando acaba a cocaína, para a cocaína, daqui a pouco o cara está sumindo, está derretendo, sabe? A aparência dele está totalmente deteriorada, mas ele não consegue cair em si o que aquilo está fazendo sobre a sua vida. Mas é assim, tudo começa quando a gente começa a perder os nossos valores, quando a gente começa a não ver aquilo que o diabo quer fazer nas nossas vidas, e a gente acaba se deixando levar. Sabe, então, não perca os valores. Fala que, né, a desgraça dele começou nesse momento. Né? Alguns de nós, né, muitas vezes, achamos que não. Quantos acham, eu não estou falando que ninguém usa, não precisa falar que usa. Mas quantos acham aqui que aquele narguile faz algum mal? É narguile? Narguilé, aquela porcaria que faz fumaça lá. Né, porque... Vocês acham que não faz mal? Porque todo mundo fala, não, isso é só essência. Né? Isso é só essência, só... Só por uma pergunta, se alguém sobe. Para que serve aquilo? Hã? Fazer o quê? Gente, você passa numa roda, tem um bagulho daquele tamanho assim, com um monte de mangueira e tá todo... Eu não sei para que serve. O pessoal fala, não, isso aqui é só para tirar uma onda, mas não. Aí acha que aquilo ali, mas até a própria essência, aquilo ali prejudica o organismo. E a pessoa começa com um negocinho desse e vai para frente. Enquanto nós não começamos a entrar em algumas coisas erradas, e a gente acaba se perdendo, não vendo aquilo que está acontecendo sobre as nossas vidas, meus amados. Então, em nome de Jesus, nós temos que ter sempre os nossos valores, saber aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos visto, sabe? E não deixar que o diabo nos engane, não deixar que o mundo nos engane com aquilo que ele tem colocado.
com aquilo que ele tem mostrado. Muitas vezes parece legal, muitas vezes parece colorido. Quantas vezes nós não fazemos algumas coisas pensando que aquilo não vai dar em nada? Sabe, e jovem é muito impulsivo, sabe, o negócio é rapidinho, não pega nada, mas pega, meus amados. Então, não percam os valores. Nós temos que começar a refletir, será que nós temos sido radical em tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós pegamos, tudo aquilo que está na nossa frente? Fala aqui, ó, se você quer ser um jovem radical contra o pecado, deve fazer um voto de nunca pegar em nada que Deus não autorize. Né? Será que nós realmente, quando nós temos afim, queremos pegar algo, queremos comprar algo, queremos fazer alguma coisa, será que a gente realmente pede, ora, pedindo confirmação de Deus? Quem ora realmente espera a confirmação de Deus aqui? A gente precisa melhorar, gente. Deus precisa nos autorizar. Por que quando é algo que você não está muito afim, você ora para Deus confirmar? E normalmente Ele não confirma, né? Mas quando é algo que você quer, né, Deus já confirmou. Né, que a gente vê assim, ó, né, Senhor, estou orando, né? Sabe aquela minha vizinha? Aquela mesmo, que é uma gata linda, assim, assim, assado. Né, Senhor, eu estou com meu coração ardendo, eu quero lá me declarar para ela, mas eu só vou se o Senhor confirmar. Né, isso um domingo à noite, aí daqui a pouco passa um entregador de pizza. Bibi, obrigado, Senhor, entendi sua confirmação. Domingo à noite, né? Pizza, eu para lá e para cá. Mas agora, né, tem aquela clássica. Né, tá na igreja orando, Senhor, sei que hoje é o dia que o Senhor vai enviar uma varoa ou um varão para a minha vida. Eu tenho orado, eu tenho crido, e o Senhor já me tocou que é hoje. A primeira mulher que entrar por aquela porta, se for solteira, é a mulher que o Senhor está enviando para mim. Amém. Aí daqui a pouco entra, né? Mulher não, vou falar de homem, que mulher não tem mulher feia, né? Aí entra. Aquele primeiro homem que entrar ali é o que o Senhor enviou para mim. Aí entra aquele irmãozinho, mas mais desprovido de beleza da igreja. Mais feinho, né? Só pó casou, cara. Né? Entra aquele irmãozinho, até você casou, né, Fabrício? Aí entra aquele irmãozinho mais desprovido de beleza. Aí a irmã grita, né? Ô Senhor, vamos falar mais baixo que o diabo está entrando na conversa. Né? Aí nunca é confirmação. Gente, mas nós temos que ouvir a confirmação e aceitar aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Sabe, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, amém? Radical, só correr aqui, gente, só para terminar. Radical com segredos. 2 Reis 5, 26 e 27. Depois de fazer tudo isso, Geazi ainda achava que ninguém descobriria o seu segredo. Chegou a afirmar que o profeta Eliseu, que não tinha ido a nenhum lugar, quando o profeta perguntou para ele, aonde você foi? E ele foi afirmar que não foi para nenhum lugar, que não tinha saído. Foi quando o profeta falou para ele, mas você acha que meu coração não estava com você? Eu sei tudo o que está acontecendo. E assim é nas nossas vidas, meu amado. Quantos aqui guardam algum segredo? Amém? Não, misericórdia, irmão. Né? Nós não devemos, meus amados, guardar segredos. Algumas pessoas têm ainda aquele, né? Algumas pessoas têm aquele irmão mais chegado que, né, ainda confidencia com ele. Algumas pessoas não contam para ninguém. E aquilo ali vai te corroendo, vai fazendo com que não deixe você crescer. Nós fizemos aqui na semana passada, é a mesma coisa do perdão. Na semana passada, quando teve o curso de casais aqui, algumas pessoas já antigas na igreja falando que não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. E a vida fica presa. A mesma coisa é isso quando nós guardamos algo que nós sabemos que não é de Deus, meus amados. Então, em nome de Jesus, ore para que Deus coloque uma pessoa a quem você confia, uma pessoa de Deus, para que você possa abrir seu coração e tirar tudo aquilo que não é de Deus. Todo jovem tem seus segredos pessoais, né? E nós sabemos. Eu te pergunto hoje, existe algum pecado oculto na sua vida que precisa ser confessado? Ninguém, né? Meu Deus do céu, aqui está um monte de santo, né?
Talvez eu não descubra, mas Deus já sabe de tudo. Amém? Por nós vamos orar. E o sexto, visão radical, né? Em 2 Reis 6, o 14 ao 17, a gente já está terminando, fala que Eliseu, quando estava na sua casa, estava lá na cidade dele, e eles dormiram, quando foi de manhã, o Geazi foi o primeiro a acordar. Quando ele abriu a porta, a cidade estava cercada, né? O exército inimigo para matar. O bichinho voltou correndo para dentro de casa, né? Quando ele, Eliseu, a casa caiu, né? Nós estamos cercados, vamos morrer, né? Ele não tinha. Eliseu levantou o mais calmo possível, colocou o joelho no chão e orou. Mas não orou para que Deus tirasse aqueles homens, orou para que Deus abrisse a visão espiritual de Geazi, para que ele pudesse enxergar. E quando abriu a visão, ele enxergou aquilo que Deus tinha colocado em volta de Eliseu, aqueles cavalos com aqueles homens protegendo Eliseu. Sabe, muitas vezes é isso, nós não conseguimos ver a mão de Deus nos protegendo. Quando realmente nós estamos em perigo, quando algo acontece de grave em nossas vidas, qual posição que nós tomamos? Qual é a nossa visão? Que Deus pode agir ao nosso favor? Ou que a casa caiu, não tem mais jeito? Como nós pensamos? Como nós agimos? Gente, nós servimos a um Deus que fala que Ele está à frente, Ele vai à frente. Sabe, tirando tudo aquilo que seja de empecilho em nossas vidas, é só nós permitirmos. Então tome posse daquilo que Deus já te deu, meu amado, da autoridade que Deus te deu. E hoje é dia de nós começarmos a ser realmente radical naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, naquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Amém? Finalizando, queria chamar o louvor, já vim aqui para cima. Geazi teve uma grande oportunidade dada por Deus para fazer a diferença. E essa mesma oportunidade, meus amados, é dada a cada um de nós, a cada jovem que está aqui essa noite, amém? Geazi teve uma grande oportunidade dada por Deus para fazer a diferença. E essa mesma oportunidade está sendo dada por Deus a cada um jovem que está aqui essa noite. Nós precisamos tomar posse, meu irmão. Essa mesma oportunidade está sendo dada por nós. A falha de Geazi foi alguns pecados que ele acabou cometendo, algumas falhas. E ele não foi radical em tirar isso das vidas dele. Mas hoje Deus está dando oportunidade para que nós possamos fazer isso sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos orar para que Deus possa mudar tudo isso em nossas vidas, meus amados. Nós não queremos saber que você declara aquilo que você fez, aquilo que você falou. Mas se na sua vida, muitas vezes você precisa mudar a postura naquilo que você fala, naquilo que você acredita, sabe, na verdade, colocar a verdade sobre a sua vida, nos seus valores, no segredo, na visão espiritual, para que Deus possa abrir seus olhos, para que você realmente possa enxergar o poder de Deus que existe sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero convidar você, meu irmão, a vir aqui à frente, para você clamar, para que nós possamos orar a Deus, para que realmente mude essa situação sobre as nossas vidas, para que nós possamos radicalizar contra o pecado, para que nós possamos ser radical naquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, meu irmão. Talvez você não consegue ter uma visão espiritual daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não consegue vislumbrar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você não consiga ver aquilo que Deus quer usar onde você mora, meu irmão. E Deus essa noite quer mudar essa situação na sua vida, meu querido. Então, se você realmente quer ser um jovem, quer ser alguém que radicaliza contra o pecado, quer ser radical para fazer a obra de Deus, levante do seu lugar, meu amado, e vem aqui à frente. Vamos orar para que Deus comece a mudar esse quadro nas nossas vidas, para que Deus comece a fazer a diferença sobre as nossas vidas. Seja radical na obra de Deus em nome de Jesus. Alguém